Meu nome é Frank Crespilho e eu faço parte dos 50 anos do Bacharelado em Química do IQISC. Bom, nasci na cidade de Jaú, interior de São Paulo, e durante o ensino médio, né, eu comecei a ter um interesse pela área de Química, principalmente depois de uma aula de Química Estrutural que eu tive, né, no antigo segundo colegial, né, atual ensino médio. E durante essa aula de Química Estrutural eu fui apresentado à estrutura atômica, a estrutura do átomo, e aquilo me intrigou bastante, o que fez com que eu começasse a discutir mais com a professora a respeito, né, daquela estrutura que ela havia desenhado na lousa. Foi então que eu me despertei para a área de Química e tentar entender do que as coisas eram feitas, do que as coisas são feitas, como a matéria interage, como podemos transformar a matéria, e a partir dali me despertou então para a área de Química. Foi quando eu prestei o vestibular, então, já estou falando em 1998, né? Eu prestei o vestibular em 1997, já colocando como primeira opção a Química. Química é uma ciência muito interessante porque, além dela ser muito específica em alguns pontos, ela é muito abrangente em outros. Por exemplo, aonde nós olharmos, para qualquer coisa que nós pensarmos em termos do meio ao nosso redor, do que nós temos em casa, da maneira com que nós nos relacionamos com as coisas, tem Química. Então, o que me encantava era a diversidade de coisas que existem, tanto na natureza, no universo, ao nosso redor, e que poderia caber dentro de uma tabela, que é a própria tabela periódica. Então, a partir da tabela periódica, nós damos origem a todas as outras coisas que nós observamos hoje no universo. E isso me intrigava, como que dessa combinação entre os elementos, né, entre os átomos, a gente conseguia, então, ter toda essa dimensão de coisas ao nosso redor. Isso foi me fascinando com o tempo. E aí eu passei então a procurar entender um pouco melhor e comecei a despertar o interesse na leitura de livros mais específicos da área de Química. Eu prestando o vestibular, com os resultados da FUVEST, né? Eu vim para São Carlos, fui fazer meu período de matrícula, né? E já de encontro eu percebi uma cidade totalmente voltada para o mundo acadêmico. E aquilo me fascinou. Primeiro por ser a Universidade de São Paulo, pela reputação que ela já, desde aquela época, já tinha. E depois eu acabei escolhendo vir para São Carlos exatamente por essa proximidade também com a minha cidade natal, né? E então, do ponto de vista familiar, ia facilitar muito. Ao chegar em São Carlos, então, fui recepcionado, né, por uma comissão, que era a comissão de recepção de calouros, né, onde haviam professores, alunos, né, nos recepcionando. E eu passei então por uma semana, como é a praxe aqui do Instituto de Química de São Carlos, a semana de recepção. Tive um contato então muito mais intenso e ali eu não tinha dúvida que São Carlos ia ser a melhor opção para mim. E a partir de 6 meses que eu já estava aqui no curso de Química, eu comecei então a realizar um estágio de iniciação científica e também eu fiz um estágio numa indústria durante 2 meses, um mês e meio mais ou menos, no período de férias, né? E foi ali que eu entendi que o Instituto de Química de São Carlos tinha algo a mais a me oferecer, que era a pesquisa. Foi ali que eu me identifiquei, então, com a pesquisa, principalmente durante o começo da minha iniciação científica. Então isso me trouxe uma proximidade com a cidade um pouco maior, porque eu passei a ficar os finais de semana, quase todos os finais de semana, apenas uma vez por mês eu acabava voltando para a minha cidade natal. E então eu acabei a ter, digamos, a ser um São Carlense, a entender a vida do São Carlense e da cidade de São Carlos. E aí eu percebi que a cidade tinha muito mais ainda para oferecer. Uma história muito interessante são aquelas histórias onde você é trollado de alguma maneira, querendo ou não, né?
E uma dessas maneiras que eu fui, digamos assim, não diria trollado, mas em que eu passei uma situação engraçada e até um pouco constrangedora, é que uma professora aqui de KISC, a gente fez um relatório, né, de uma prática de laboratório, e uma professora aqui de KISC me chamou na sala dela para discutir o relatório, e ela disse que o relatório estava muito bom, só que eu precisava justificar, né, aquilo que eu havia escrito no relatório. E aí eu não entendi, voltei na sala dela e falei, mas olha, tá tudo detalhado aqui, eu já justifiquei tudo, tá tudo certinho. Ela me virou e falou assim, não, Frank, você tem que justificar a página. Ela estava falando porque a gente não tinha esse contato com computadores na época. Haviam 3 computadores apenas para todo o IKISC. E quando eu entrei aqui, eu aprendi a mexer com o computador dentro do IKISC, né? Meu primeiro computador que eu tive full time, digamos assim, foi aqui no IKISC. Então, foi uma situação muito engraçada. Aí eu saí da sala dela um pouco, poxa, não estou entendendo o que ela está falando, mas era simplesmente justificar o texto que estava escrito. Nos traz muito conforto, né? E nos deixa num ambiente, digamos, onde a gente pode exercer a profissão com muito engajamento, porque a gente conhece todos os caminhos, acaba sendo uma facilidade. E sem falar que você está dentro da Universidade de São Paulo, que é considerada a melhor universidade da América Latina. O contra é porque os meus colegas de trabalho, grande parte deles são meus ex-professores. Então eu vou ser um eterno aluno também. Né? Eu falo contra de uma maneira um pouco mais despojada, apenas para dizer que o ambiente acaba sendo bem acolhedor, porque um professor é um eterno aluno, e aqui eu vou ser um eterno aluno, né? Porque meus colegas de trabalho também foram meus professores, né? Parte do corpo docente, né? Um passo importante da carreira de qualquer pesquisador é a internacionalização, porque a ciência é uma linguagem universal, né? E você precisa ter contatos com pesquisadores do mundo todo, né? Para tentar caminhar no que a gente chama da borda do conhecimento, o estado da arte do que está acontecendo. Então eu não vejo como alguém que queira prosseguir na carreira acadêmica, científica, principalmente na área de química, que não tenha esse contato, uma internacionalização muito forte. Os alunos que trabalham em projetos do meu laboratório, eles têm a oportunidade de estagiar nas mais diversas universidades, principalmente aquelas que eu faço colaboração, como MIT, Harvard, Instituto Max Planck, Universidade Humboldt de Berlim, entre outras instituições que nós mantemos colaborações científicas atuais, né? Quando eu abro essa oportunidade para os alunos, isso faz com que eles estejam mais capacitados para depois prosseguir na carreira. Porque uma coisa são eles trabalharem no meu projeto, no meu laboratório, eu dar uma oportunidade para eles se desenvolverem aqui, a outra é eles caminharem sozinhos depois que eles saem daqui. Então, uma vez que você consegue propiciar e facilitar, viabilizando esses intercâmbios nessas instituições, eles também aprendem tanto a parte científica quanto também a parte do desenvolvimento humano, para eles também serem pessoas que cresçam a partir do momento que eles saiam daqui. O que eu penso para os próximos 50 anos do IKISC é que essa nova geração que está trazendo novas perspectivas, inclusive dentro das áreas de química e áreas correlatas, né, que a gente possa continuar essa construção, e que essa construção sempre prossiga, porque os pilares são rígidos, são fortes, certo? A Universidade de São Paulo sempre tem essa perspectiva de te dar condições para você ter pilares sólidos, né, para um bom desenvolvimento. Eu acho que o que eu espero para o IKISC é que ele continue, né, nesse mesmo ritmo, né, e que cada vez mais a gente consiga colocar um tijolinho a mais para que a gente consiga construir a universidade. Eu diria, meus parabéns, e que você tenha muito mais anos de vida e que esse progresso que a gente tem feito nesses 50 anos continuem por mais 50 anos, e vamos construir essa história e contar essa história também para a próxima geração.